Finalmente chegamos ao fim dessa saga e eu estou feliz e triste com o final do anime, episódio 11 de Sinais de Afeto. O nome do episódio é Promessa. O episódio começa com Rin mostrando para Yuki algumas fotos de um passeio que ela fez com Kyoya. Yuki pergunta se eles já estão namorando, só que ela diz que não e que ela ficou sabendo que caras mais velhos não costumam fazer um pedido. Ela pergunta o que Itsumi falou para Yuki quando ele foi fazer o pedido e Yuki fica com vergonha ao lembrar das palavras que ele usou, e nesse momento Itsumi chega e fala que ela não deveria fazer esse tipo de pergunta porque isso são coisas que ficam só entre o casal. Ele fala que Rin e Kyoya ficam bem juntos e Rin fica muito animada. Depois ela vai embora e Itsumi pergunta pra Yuki o que é que ela vai fazer. Ela fala que vai ter uma entrevista de trabalho depois da quarta aula com a tia de Madoka e ela pergunta se Itsumi já ficou nervoso alguma vez. Ele fala que sim, mas ela pensa que ele não ficou nada. Ele pede pra ela estender as mãos e fala uma frase em alemão fazendo um gesto. Ele explica que na Alemanha esse é um gesto pra encorajar e ela pergunta como se pronuncia. Ele explica e ela fica pensando que parece até um feitiço. Ele segura as mãos dela e deseja boa sorte e depois ele vai embora. Shin liga pra Itsumi perguntando se Emma tem se encontrado com ele ou se ela tem ligado pra ele, mas Itsumi fala que não, que ela não mandou nenhuma mensagem e Shin pede desculpa porque ele não conseguiu contar pra ela que ele tá namorando. Itsumi fala que tá tudo bem porque ele entende que não é fácil pra Shin, e Shin fala que vai encontrar com Emma no fim de semana e aí sim ele vai contar. E o que chega na entrevista, corre tudo bem, a tia de Madoka fala que no fim de semana é mais agitado e o que percebe que Madoka é parecida com a tia. Na saída, a tia fala que ficou muito feliz de conhecer Yuki e que sempre quis conhecer as amigas de Madoka e que ela ficou bem mais alegre quando começou a frequentar a escola para surdos. E ela queria retribuir o ciclo social de Madoka de alguma forma, só que Yuki fala que quem sempre animava o pessoal era a própria Madoka mesmo. E Yuki fica feliz porque ela conseguiu o trabalho e quando ela tá indo embora, ela pega o celular e tem uma mensagem da mãe dela pedindo para ela comprar um molho na volta para casa. Ela vai até o mercado e no momento de passar as compras no caixa, Yuki procura a moça que sempre faz sinais para ela. Porém, essa moça tá atendendo um outro cliente e um outro atendente acaba abordando Yuki, pegando as compras e falando que vai passar as compras no caixa. Porém, ele tá de máscara e Yuki não consegue ler os lábios dele. Ele faz uma pergunta, mas Yuki não consegue entender. Ela tenta fazer sinais e não funciona. Até que o salvador da pátria aparece, Oshi. Ele aparece e salva o dia de Yuki. Ele fala que o atendente estava perguntando se ela junta os adesivos para a campanha e ele pergunta que se usando máscara dificulta a leitura labial e Yuki diz que sim. Na saída ela oferece um suco para Oshi dizendo que é para agradecer. Ele fala que até ir no supermercado é difícil e diz pra Yuki chamá-lo quando ela for que ele vai com ela. Ela pergunta o que aconteceu porque ele tá sendo bonzinho. Ele pergunta se ela e Itsumi estão namorando, ela pergunta como é que ele sabe, e ele diz que saiu pra beber com Itsumi outro dia, e diz que se ele fizer ela chorar ou se ele magoar ela, Yuki pode falar pra ele porque ele já não gosta do Itsumi, e se ele machucar Yuki pode deixar que ele resolve. Só que Yuki começa a fazer sinais perguntando se Oshi não percebeu quando foi beber com Itsumi que ele é uma pessoa que é bem difícil de se detestar. Ela faz um sinal dizendo que Itsumi é gentil, mas Oshi segura as mãos dela e fala que não é pra ela elogiar Itsumi na frente dele. Depois ele pede desculpa, pergunta se ele machucou ela fala que não e eles vão embora juntos, mas Oshi vai andando na frente. E o que pensa que aquela foi a primeira vez que Oshi parou um sinal que ela estava fazendo. E nós temos um flashback de Oshi no metrô quando ele era mais jovem. O metrô faz uma parada para poder fazer um reparo e ele vê que Yuki ficou perdida porque ela não ouviu esse aviso. Ele não conseguiu fazer sinais para ela naquele dia, nem conseguiu andar até ela porque o metrô estava muito cheio, mas isso fez ele estudar a linguagem de sinais para valer e ele pensa que ele queria deixar o mundo de Yuki melhor, só que da maneira dele. Quando eles chegam em casa, ele pergunta se Yuki acha que tem algo errado com ele. Ela diz que não, mas que ele não tá no normal dele naquele dia. Ele diz que tá tentando ser menos agressivo e ela fala que quando ela entrou na faculdade, ela estava cercada de estranhos que não sabiam da deficiência dela e que toda vez que Oshi fazia sinais para ela, ela ficava mais animada e isso ajudou ela a seguir em frente e certamente tem pessoas que veem o quanto ele é bom. E ela fala para ele não esquentar e só ser mais sincero. Ele fala que entendeu
entendeu e aí ele vai embora. Shin liga pra Emma e convida ela pra sair no fim de semana. Depois nós vemos Yuki no primeiro dia de trabalho, ela se esforça, faz bastante coisas e na hora do almoço a tia de Madoka pergunta pra o que ela vai usar o pagamento. Yuki diz que vai usar pra pagar o celular e depois vai juntar pra viajar. A tia pergunta se ela vai viajar com amigos e Yuki fica com vergonha e a tia diz que já entendeu e deseja força pra Yuki. Emma chega no local de encontro com Shin, ele pede pra ela sentar e fala que o Itsumi está namorando. Ela pede desculpa pra ele porque ele deve ter ficado preocupado só por causa dela. Ele diz que ele está lá e que ele não tá falando isso pra confortar ela, mas é que ele está sendo até um pouco egoísta e que é só Emma escolher ele. Emma fala que Shin falou que nunca se apaixonaria por ela, e ele diz que realmente estava pensando em não falar isso nem morto. Emma fica impressionada ouvindo Shin falar algo assim, e depois nós vemos Yuki já pronta para dormir. Ela recebe uma mensagem de Itsumi perguntando se ela já dormiu. Ela diz que não e ele pede para ela esperar um pouco. Depois de alguns minutos, ele manda uma mensagem falando que está lá fora e o que consegue ver Itsumi pela varanda e ele pergunta se ela ficou surpresa em vê-lo. Ela pergunta o que é que ele tá fazendo lá e que vai descer, mas ele diz que não, que ele já tá indo embora. Mas Yuki desce e sai correndo atrás dele. Ela fala que ficou feliz em vê-lo e ele fala que ele já não se viu há alguns dias. Ela tá de pijama, então ele coloca a jaqueta dele nos ombros dela e eles vão conversar em um parque. Ele pergunta como é que foi o início no trabalho, ela diz que ficou nervosa, mas que o tempo passou voando, e Yuki também fala que vai se esforçar para economizar dinheiro. E ele diz que ela não precisa se esforçar demais e que tem coisas grátis que eles podem fazer juntos, e que desde que eles começaram a namorar, eles ainda não saíram para nenhum lugar. E ele pergunta para onde Yuki quer ir. Ela pergunta se ela pode escolher, e ele fala que sim, que ele está empolgado. Ela se pergunta para onde eles podem ir juntos e o episódio acaba. O episódio 12 se chama Nosso Mundo. O episódio começa com Yuki se perguntando onde é que ela pode ir com Itsumi. E Rin fala para ela não se preocupar tanto com isso, porque Itsumi só quer que Yuki se divirta e qualquer lugar que ela escolher, ele vai gostar. E Yuki pensa que tem um lugar no qual ela quer ir. Depois nós vemos eles no metrô e Yuki lembra de como foi o dia que ela conheceu Itsumi. Ela pensa que eles pegaram o mesmo metrô por acaso, mas agora eles estão indo juntos para o mesmo lugar. Eles vão para um lugar com várias flores e Yuki fica muito animada, ela tira várias fotos. Ela fala que gosta muito de fotografar flores e Itsumi tira uma foto deles em meio a algumas flores. Na hora que eles param para comer, Yuki pergunta se ele saiu para beber com Oshi. Itsumi diz que sim e fala que quer visitar Oshi algum dia e pede para Yuki levar ele lá algum dia. Ela fala que acha que seria difícil e enquanto ela fala isso, ela aperta a própria bochecha. Ele pergunta se apertar a bochecha significa dizer difícil porque ele achou que era um sinal para ele beijar ela e que teria sido meio do nada se fosse isso. Ela faz um sinal de joinha, então ele se aproxima dela para beijá-la, só que ele fala que realmente foi meio do nada e o que acaba explicando que o joinha quer dizer não, em linguagem de sinais. E ela explica que se beijasse ali, ela ficaria com vergonha, mas ela quer ficar mais perto dele e pergunta se teria algum problema. Itsumi diz que é igual Yuki tinha falado pra ele. Se for ela, tudo que ela faz está tudo bem, então ele faz aquele sinal de tudo com as mãos. Ela fala que já tinha perguntado, mas ela pergunta de novo porque é que ele vai tanto pro exterior. Ele diz que a história é longa, então ele vai digitar e ele pede para ela ler só quando chegar em casa. Ela tira uma foto dele e depois eles vão passear de pedalinho. Nós vemos Oshi na faculdade com seus dois amigos e Batanhan pergunta para Oshi de quem é que ele gosta mais, do Batanhan ou do Mitoki. Ele diz que só está tentando ajudar porque Oshi falou que queria ser mais sincero com os seus sentimentos e pergunta o que aconteceu para Oshi ter falado alguma coisa assim. E Mitoki fala que já sabe o que deve ser mulher. E os dois ficam impressionados em ver que Oshi não negou isso. Então Batanhan começa a perguntar quem é a garota, mas Oshi manda os meninos ficarem quietos, só que ele acaba dizendo que a garota é uma gracinha. Batanhan pergunta se é a do aparelho auditivo e Mitoki pede pra ele explicar essa história. Pois nós vemos Emma no trabalho e ela não sabe direito o que fazer em relação a Shin, então a colega fala que é melhor ela pensar no futuro e parar de perder tempo. Quando chega em casa, Yuki lê a mensagem de Itsumi e ele fala que sempre gostou de aviões
japonês e que quando tinha 6 anos ele se mudou para a Alemanha. No início ele achou divertido, mas depois ficou chateado porque ele não entendia os colegas. Ele começou a estudar alemão e um dia ele finalmente conseguiu falar com outra criança. Ele ficou muito feliz e o motivo dele viajar tanto é que ele quer conhecer mais histórias, culturas, línguas dos países e saciar essa curiosidade dele. E ele quer passar esse conhecimento para as crianças para que seja útil para elas algum dia. Depois ele manda uma foto que ele tirou de Yuki e ela se pergunta em que momento é que ele tirou essa foto. E ele diz que ela ficou tão preocupada com as fotos que nem olhou direito para ele. Yuki fica envergonhada, só que aí ela vê outra mensagem que ele mandou dizendo que ele tinha falado que podiam combinar os horários para se ver por algumas horas, mas que na verdade ele quer nem que seja 5 ou 10 minutos. Ele quer conhecer Yuki cada vez mais e ele quer que ela conte tudo para ele, porque ele ama tudo nela. Yuki não sabe o que responder e ambos pensam que se eles se conhecerem melhor, com certeza vão passar a se amar mais ainda, e é muito lindo. No finalzinho do episódio, nós vemos Yuki no trabalho e Madoka vai visitá-la, vemos Oshi olhando alguns livros e Izumi encoraja ele a comprar um livro para ter uma certificação em linguagem de sinais e ela deseja boa sorte para ele. Vemos Shin saindo do trabalho e Emma foi esperar por ele, eles saem andando juntos e ele segura a mão dela. Nessa hora eu já tinha surtado umas 50 vezes. Kyoya compra uma aliança para Rin e eles oficializam o namoro finalmente, e o que consegue tirar o passaporte e a Itsumi fala que agora eles podem ir para qualquer lugar do mundo juntos, e o que pensa que o mundo está ficando cada vez maior e mais colorido, e isso não vai parar. E então o episódio acaba. Obrigada por assistir até aqui. Finalmente encerramos essa saga. Me falem se vocês querem mais episódios de outros animes, porque eu particularmente não gostei muito de fazer. Eu acho que é muito melhor resumir logo o anime inteiro do que resumir episódio por episódio. Mas me digam o que é que vocês acharam, deixem o like, se inscrevam no canal. E até a próxima com o resumo de Meu Casamento Feliz. Tchau, tchau!